introduçãozinha, sejam bem-vindos. Eu sou a Camila, sou um terço da Sestra Herbalismo, a Mari e o Di também já vão se apresentar. E quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje. A gente resolveu fazer essa live porque foi um pedido que veio das pessoas e do astral, assim, na verdade, né? Porque eu participei de uma live com a Dani Luthier, no Instituto Chá, e surgiu essa ideia, um monte de gente curtiu, e eu fiquei ruminando ela na minha cabeça, e ao mesmo tempo o Diego e a Mari lá do outro lado estavam conversando sobre isso também, e a gente nem se falou. De repente eu falei, então, pensei em fazer isso aqui, o que vocês acham? E aí eles, olha só, né? Então, no mesmo dia, né? No mesmo dia. Então era para acontecer e agora a gente está bem feliz que está acontecendo mesmo. Então, Mari e Di, se apresentem também para a gente poder começar a falar sobre isso, que tá todo mundo ansioso. Deixa eu só, antes de eu me apresentar, eu recebi uma mensagem agora, Mila, falando que os comentários estão desativados. Dá uma olhada se você ativou ou desativou os comentários. Deixa eu ver como é que eu faço isso, peraí. Enquanto a Mila faz isso, eu vou me apresentar. Oi, gente, eu sou a Mari, eu sou também um terço da Sestra, né? E sou iniciada da Camila dentro da nossa tradição de bruxaria natural, onde a Camila e o Diego são os nossos dois anciões, eu nunca sei o plural disso. Os três são certos. Os três? São três? Uhum. São dois? Anciões. Tem os Nossa, anciões. Enfim. Eu entrei, na realidade, eu conheci a Camila e o Diego fazendo esse curso, que é essa amostrinha que a gente está fazendo hoje aqui para vocês, é parte do nosso curso Mulheres que Dançam com Lobos. E eu os conheci num momento muito difícil, mas muito especial da minha vida, e foi um dos maiores presentes da deusa participar dessa vivência com essas duas pessoas e conhecer e entrar em todo o processo que eu entrei depois de ter lido e de ter participado desse curso. Então, recomendo! Bom, gente, eu sou o Diego, eu sou terapeuta junguiano e eu uso muito esse livro com os meus pacientes. E a ideia de fazer esse trabalho, o Mulheres que Dançam com Lobos, surgiu mesmo para poder explicar para as pessoas, porque o livro é um livro difícil, né? Ele é muito conceitual, ele traz muitos conceitos da psicologia junguiana, e também para a gente tentar fazer um trabalho corporal com o livro, porque ele é muito grande, ele é muito denso, ele é muito mental, mas ele abre a porta para a gente trabalhar o nosso corpo, trabalhar experiências somáticas, né, corporais. Então, a ideia surgiu disso e acabou se tornando um dos trabalhos mais prazerosos que eu tenho na vida. Assim. Eu não sou um terço da Sestra, o outro terço da Sestra é a Bruna, que não está aqui na live com a gente, mas deve estar assistindo. Uhum. Eu sou praticante da bruxaria natural também, do neopaganismo, sou iniciado na tradição de Wicca e, junto com a Camila, sou um dos fundadores da tradição Família da Terra, que é uma tradição de neopaganismo. Acho que é isso, aos poucos a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, né? Legal. Então, gente, bom, antes de mais nada, quero deixar aberto para quem quiser fazer comentário, fazer pergunta no meio do caminho. A gente não vai ter um momento só para isso, tá? A ideia é que a gente vá trocando as coisas mesmo, as informações, e que vocês tragam pontos que, de repente, são coisas que a gente já pensou em falar, ou são coisas que a gente não pensou em falar e pode falar. Então, é para ser uma conversa, é para ser uma discussão não só entre nós, mas com vocês também, tá? Tô vendo uma galera dando oi, o Chakuru, não sei como é que fala o seu nome, mas então oi. O Chakuru. A Almerinda também, um monte de gente tá entrando, e conforme vocês vão entrando, no meio do caminho eu vou falar oi de novo e a gente vai seguindo, tá? O que a gente veio fazer aqui hoje foi começar a trabalhar esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu imagino que quem esteja aqui já deva conhecer, mas quem não conhece, é esse aqui, a edição nova dele. Mari, se você tiver com o seu aí para poder mostrar a edição velha também. Então... Tá todo bem amado. É um livro que foi muito amado. Já. Então... Eu tenho outra edição dele ainda. Você tem outra edição ainda? Mas não tá aqui. Então, assim, seja a capa rosinha e amarela, seja a capa vermelha, é o mesmo livro, é fantástico, é maravilhoso. E a gente veio aqui para poder falar um pouquinho, como esse é o nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é
o trabalho com esse livro, o que é o arquétipo da mulher selvagem, né? E aí a gente vai entrar no... Não é exatamente o primeiro conto, porque o primeiro conto é o La Loba, mas é o conto que dá início a toda a jornada de compreensão do arquétipo da mulher selvagem, que é o conto do Barba Azul. Então a gente vai falar sobre ele hoje, a gente vai ler esse conto e vai discutir ele, tá? E trazer vários pontos, e vocês podem trazer dúvidas, não entendi direito, a gente repete, não tem problema. Beleza? Então a gente pode começar falando um pouquinho sobre essa ideia da mulher selvagem, o que é, o que a Clarissa traz com isso. Você quer começar falando um pouquinho sobre isso, de você que é até amigo da Clarissa, né? Não, amigo é demais, né? Íntimo, eles conversam no Zap. Não. Tive um contato breve com ela quando eu idealizei o trabalho, né? Fui lá procurar por ela. Fala um pouquinho mais alto, que estão dizendo que tá baixo. Deixa eu botar o microfone aqui. Nossa, coordenação motora 0. Tá melhor agora? Vamos saber. Quem diz que tá baixo pode dizer se tá bom daí quando ele começar a falar. Então, a ideia a gente fala muito de arquétipo, no livro vai falando sempre o tempo todo sobre arquétipo, e arquétipo é um conceito da psicologia analítica, né, da psicologia junguiana. Então a gente quer explicar um pouquinho para vocês o que são cada um desses conceitos, só para a gente dar uma nivelada na compreensão da conversa lá na frente. Então, o Jung e o Freud estudavam o inconsciente na época, né, que é como se fosse a caixa preta da nossa mente, uma parte onde a gente não tem acesso com a consciência com muita facilidade, precisa de algumas ferramentas e alguns instrumentos para conseguir chegar até o inconsciente. O Freud, ele dizia que a gente tinha esse inconsciente nosso, pessoal, né? O Jung, depois do que ele começou a aprofundar os estudos dele, sugeriu que nós temos, além do inconsciente pessoal, um inconsciente coletivo, que é como se fosse um inconsciente compartilhado por toda a humanidade, onde lá existem figuras e elementos que são importantes emocional e psiquicamente para toda a humanidade. Então, é uma nuvem. Como se fosse uma grande biblioteca, né, gente? Tipo, onde todo o conhecimento que a gente aprende como humanidade, que a gente armazena no nosso DNA, fica guardado e é acessado por todo ser humano. É possível de ser acessado por todo ser humano. Exatamente. E aí o que o Jung fala ele usa para provar isso que existem diferentes contos, diferentes figuras similares em estrutura em diferentes povos que nunca tiveram contato. Então, por exemplo, a história da inundação, do dilúvio que a gente encontra tanto entre os mesopotâmios quanto entre os indígenas brasileiros, que tem um conto sobre o dilúvio, várias outras figuras que ele vai configurando e chamando de arquétipo. Os arquétipos, eles são a estrutura, a forma que algumas energias importantes para a humanidade tomam. Então, eu brinco sempre com o arquétipo como se fosse uma forma de bolo, tá? Então, a gente tem vários arquétipos, várias formas que vão ser preenchidos com sabores diferentes. Então, o arquétipo da grande mãe, ele vai ser preenchido na cultura celta de um jeito, na cultura africana de outro jeito, na cultura ameríndia de outro jeito, mas ele sempre vai seguir uma estrutura básica. Essa estrutura é o arquétipo, né? Que é daí que a Clarissa traz a ideia do arquétipo da mulher selvagem, que é uma figura que permeia toda a humanidade em diversos lugares. E aí ela fala que é um trabalho psíquico-arqueológico de resgatar essa mulher selvagem que foi perdida na era do patriarcado. Quando a gente entra nessa força patriarcal, a figura da mulher selvagem ela é jogada mais para a sombra da humanidade, e a proposta da Clarissa é justamente trazer essa mulher selvagem de volta para a luz, revivê-la, né? E aí a gente tem alguns outros conceitos. Quer falar alguma coisa, Mari? Não. Tô só concordando. A gente tem alguns outros conceitos que eu vou só pincelar, tá, gente? Para a gente não perder muito tempo. Por exemplo, sombra, que é um conceito que a gente vai falar muito, que é um arquétipo dentro da psique, que é o arquétipo, o lugar da nossa psique onde a gente coloca todas as coisas que a gente tem aversão, todas as coisas que a gente não deseja e que geram um sentimento de aversão para a gente. A sombra, ela é um arquétipo, tudo que é aversivo para aquela pessoa ou para a humanidade. Ela tem uma parte dela que faz parte do inconsciente coletivo.
mas o conteúdo vai ser preenchido de acordo com cada pessoa. Então, a sombra vai ter conteúdos diferentes para cada pessoa. Então, isso é importante também para a gente entender que quando a gente for lá falar do Barba Azul, ele é um agente da sombra, ele vai agir de formas muito diferentes para cada pessoa, né? O que a gente vai estudar é a estrutura, justamente, dele. Self, que é como se fosse a nossa parte mais integrada, o arquétipo mais completo que a gente tem dentro da nossa psique, que vai abordar e aprender a lidar com todos os esquemas psíquicos que a gente tem, complexos e pensamentos que a gente tem dentro da psique. Anima e ânimos, que é um conceito que a psicologia analítica moderna está trabalhando, está modificando, está repensando, porque ele vem dessa ideia dicotômica de masculino e feminino, mas dentro da psicologia analítica básica, ele é o nosso complemento. Então, digamos, o homem tem um complemento feminino, a mulher tem um complemento masculino, que é construído a partir de como a gente compreende o feminino e o masculino socialmente, como a gente internaliza esse masculino e esse feminino, e como a gente usa essas referências para agir no mundo. Então, quando eu como homem, quando eu preciso de alguma característica feminina, eu vou procurar no meu ânima. A mulher, quando precisa de uma característica masculina, ela vai buscar na referência dela, no ânimos dela, o que ela precisa para poder se colocar e conviver na sociedade. Esse é um conceito que está sendo bem trabalhado agora. A gente está tentando bastante diluir ele dessas características masculinas e femininas, que a gente entende que é social, é socialmente construído, e a gente está aí tentando... adaptar, né? Eu acho que não é nem adaptar, pegar a essência, né? Mesmo, pegar né? a essência do que é o ânimos e o ânima. Eu acho que trazer, eu acho que é muito mais essa ideia mesmo de, tipo, que a psicologia, principalmente a psicologia junguiana, ela prega a integração do ser, né? Que o ser tem que ser um ser integrado. E um ser integrado é um ser que tem todas as suas partes, que tem partes masculinas, que tem partes femininas, né? Apesar da gente precisar se desvencilhar desses termos, mas que tem a sua sombra, que tem a sua luz, que tem o seu coletivo, que tem o seu individual. Nunca é uma questão de rechaçar alguma coisa ou alguma coisa dominar alguma coisa, mas sim de integrar e trazer tudo para a consciência, né? Porque aquilo que está na nossa consciência está no nosso campo de visão e a gente tem mais poder sobre tudo aquilo que a gente esconde, tem poder sobre nós. Eu gosto de pensar que o ânima e o ânimos, eles são tudo aquilo que me falta, tudo aquilo que eu busco externamente, que me faltou na construção da minha identidade de gênero. Então, assim, independente da identidade de gênero que eu tenho, algo ficou faltando. Com certeza, eu não recebi o incentivo para desenvolver certas características pela minha identidade de gênero. E aí eu busco isso lá fora, pela contraparte, e trago para dentro para poder ser uma forma de persona. Que nos traz para o último conceito, persona, que é um conceito bastante importante para a gente, que a persona é a roupa que você veste para determinadas ocasiões, situações e espaços. Então, é a máscara. Literalmente, é um personagem que você atua para conseguir se encaixar em situações específicas que você precisa. É aquilo que a nossa mãe fala pra gente, quando a gente é mais novo, zoando da nossa cara, né? Ah, lá na casa de fulano você é bonzinho, né? Mas aqui é o demônio. Então, porque a gente usa personas diferentes. A gente vai na casa do amiguinho, a gente usa a persona da pessoa educada, cordial, tranquila. A gente volta para casa e volta para a persona mais próxima da nossa intimidade, que geralmente não é tão cordial assim, né? Então, a persona são esses personagens que a gente usa socialmente, internamente, ou para conquistar determinados objetivos. Legal. Então, gente, para quem tá chegando agora, eu vi que tem gente perguntando ali se é aqui a live do Conto do Barba Azul. É sim, tá? Então a gente só tava dando uma introdução nos conceitos principais de arquétipo, sombra, self, persona, que são palavras, né, que a gente vai acabar falando no decorrer dessa conversa e das outras que vão ter também. Então a gente tava dando uma pincelada breve sobre isso para todo mundo estar na mesma página, né? Para a gente poder falar disso e vocês entenderem do que a gente está falando. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o Barba Azul, que é um conto que a gente vai começar a ler agora, e ele fala muito sobre esse predador interno que a gente tem. Ele trabalha muito com
principalmente com a questão da sombra, que é tudo aquilo que nos que é rechaçado e é renegado por nós e pelo mundo todo, no inconsciente coletivo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse predador, né? E é um conto tem versões da América do Norte, tem versões francesa, alemã, e a que a Clarissa traz aqui no livro é uma mistura da francesa e da eslava. Tá? Então, ela até diz aqui no comecinho que é um conto que era contado por grupos de contadoras rurais, daquela história de alguém que conhece alguém que tinha percebido, que tinha vivenciado e sabia que o Barba Azul tinha sido derrotado, né? Então, vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu começar a ler o conto? Não, então segue o baile. Então, vamos lá. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das Freiras Brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com os seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas de cor carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs mais velhas voltaram, e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia, e a sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para o seu castelo no bosque. Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide a sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo, mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la, e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Eu só tenho uma chave e não sei qual porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos. Atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bem estavam atrás das portas, e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão, e ao final do corredor a uma parede fechada.
Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Tem trilha sonora junto, viu? Deram uma espiada na esquina do corredor e, que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Era um... não era um... Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave! Gritou uma delas. Sem dúvida, essa é a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela! Uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento, e as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte, e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras, arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus! Meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho, do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la. Pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, eu vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo, tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão minhas dispensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão os meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? Tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não, eu não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso a segurou pelos cabelos. Sua traidora! Rosnou, jogando-a no chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchado de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro, até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora! Rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita-me que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida, para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas. Irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez.
O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos! Exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabaram de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la! Gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam, a areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o, afinal, e deixando para os abutres o que sobrou dele. Uma história bem tranquila, né? A gente começa bem com essa história, então, né? Eu gosto porque eu sempre começo com essa história, a gente sempre começa com essa história no Mulheres que Dançam com Lobos, e aí já começa no clima, né? Já começa com uma decapitação, com corpos e sangue. Mas é isso que a Clarissa mesmo chama esse capítulo da iniciação, né? É o nosso primeiro contato com a nossa natureza selvagem, e o nosso primeiro contato com a nossa natureza selvagem tem que ser contra o nosso predador natural, né? E o mais importante que eu acho que ela traz nessa informação é que o Barba Azul é uma figura inerente, ou seja, ele nasce com a gente, é um espaço da nossa psique que vai ser preenchido com elementos da nossa convivência no mundo consciente, mas aquele espaço já está ali, ele vai existir. Não existe um ser humano que não tenha que lidar com o seu boicotador interno, que não tenha um Barba Azul, né? Então acho que isso por si só já dá um alívio, né? Tipo assim, todo mundo tem isso aqui. Pode falar, mãe. Não, só é realmente isso. É interessante a gente pensar que esse é uma... Peraí que a minha gata tá em cima da mesa. Hibisco, desce daí. É o predador natural da psique, e o que acontece é que como ele vive na sombra, né, que é o nosso local onde o nosso lixão da psique, digamos assim, onde a gente joga todas as coisas que a gente não quer lidar, que a gente tem vergonha, que a gente tem problema, ele vai se alimentando e vai ficando escondido ali naquele cantinho escuro, e quando ele encontra uma abertura, quando ele encontra uma oportunidade, ele aparece. Sim. Eu acho que o maior poder do Barba Azul é justamente que ele tem os elementos que nos enfraquecem à sua disposição, né? Justamente porque ele vive na sombra, então as coisas que nos enfraquecem são jogadas para a sombra. As coisas que a gente não aprendeu a lidar com são jogadas para a sombra. E esses são os instrumentos de trabalho dele. Então, ele acaba tendo instrumentos extremamente poderosos que estão ligados à nossa fragilidade psíquica. Por isso o trabalho terapêutico é tão importante, porque você vai tirando ferramentas e instrumentos dele, né? À medida que a gente vai trabalhando com o nosso Barba Azul, a gente chega num ponto que ele começa a usar uma coisa contra você, e aí você olha e diz assim, tá bom, eu já sei disso, né? Você não vai conseguir me derrubar com isso, você vai ter que procurar outra coisa. Já conheço o teu discurso, sim. Exatamente. Sim, exatamente. O que é importante da gente lembrar no conto, e por que a gente conta o conto? Porque ele traz todos os elementos para a gente aprender sobre o arquétipo. Vejam que lá, bem no começo, o Barba Azul é uma figura que tem um brilho sinistro, mas que, através do convencimento mental, a irmã mais nova, ela julga que ele não vai fazer mal para ela. Então, o Barba Azul, ele é sempre um acontecimento na nossa vida. Primeiro de tudo, ele é interno, ele não é externo. Ele pode se manifestar numa situação em que algo externo evidencia o processo do nosso sabotador, mas não necessariamente, mas ele não é algo externo. Ele não é o seu inimigo, não é a pessoa, o trabalho, a relação, nada que você está vivendo lá externamente. É interno, é você com você mesmo que está se colocando naquela situação através da força psíquica do Barba Azul. E é muito... A
sobre o fato de quem caiu na conversa do Barba Azul foi a irmã mais nova, né? Sim. Isso é um ponto muito crucial e importante dentro do conto do livro, porque a irmã mais nova, ela representa tanto a ingenuidade da mulher inocente, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais agora também, mas também um aspecto luminoso e fértil da personalidade, né? Ela tem toda essa fertilidade, toda essa criatividade inata e presente, ela tem o aspecto da virgem, né? Então, o Barba Azul, ele sempre vai buscar ir atrás das nossas coisas mais luminosas, porque ele tem uma característica vampirística quase, né? Ele não tem luz própria, ele não consegue se alimentar da sua própria luz, então ele precisa ir atrás das nossas luzes particulares. Então, é mais um ponto interessante da gente perceber a ação dele na nossa psique, que todas as coisas que ele estiver falando, todos aqueles lugares que ele estiver apontando como horríveis, normalmente eles escondem algum potencial criativo e algum potencial luminoso muito forte. E ele só ataca esses lugares porque ele percebe a luz potencial que existe ali, né? Sim, eu brinco sempre que o Barba Azul, ele sempre te puxa para longe do self, para a realização do self. Então, assim, tudo que potencialmente possa te levar para a realização do seu self, que é aquela realização pessoal fantástica, que é aquela coisa que você faz, pode ser uma coisa muito simples, mas que você faz e você fica tipo, nossa, arrumar o quarto. Seu quarto tá um caos, você pensa, nossa, vou arrumar meu quarto. Você acaba de arrumar e tem aquela sensação de organização interna. A procrastinação para não arrumar é o seu Barba Azul, né? Que tá ali fazendo, ai não, mas amanhã eu faço, não, mas depois, mas isso, que está te trazendo para longe de algo que vai te fazer muito bem. Porque quem sabe o que vai acontecer, o que você vai conseguir produzir e gerar depois que você tiver essa sensação de organização, né? De limpeza, de criatividade, de espaço que você abriu ali na sua vida. Então, às vezes, são coisas muito pequenas, mas essas coisas pequenas, geralmente, elas estão ligadas a padrões. Tá? A Bia Renzano, ela comentou aqui, nossa, que triste esse Barba Azul. Realmente, Bia Renzano, a questão toda é que ele vive na sombra, né? E a gente olha a sombra sempre como algo muito negativo, como algo triste, como algo perverso, né? E quando a gente para pensar que ele quer que a gente permaneça nesse lugar de escuridão, e a gente tem esse costume de falar, né, durante os cursos todos, que quando a gente está nesse período de escuridão é porque o Barba Azul está ganhando, né? Então, quando a gente está deixando ele ganhar e a gente procrastina, e como o Di disse ali do quarto, ou, por exemplo, quando a gente está com uma ideia muito legal, nossa, por exemplo, aqui, ó, a gente fazer essa live mesmo hoje, nossa, muito legal a gente fazer isso, é um trabalho muito massa, a gente gosta muito de fazer, vamos fazer? Ai, mas será? Porque olha só, eu não tô me sentindo confiante para falar sobre isso. Ai, porque essa quarentena tá me deixando muito deprimida. Eu não sei se eu quero falar com outras pessoas. Eu não sei se eu vou falar direito, né? Se eu que falo tão bem, de repente, eu não tô falando de mim, tá? Eu tô falando da Mari, no caso, que a Mari fala muito bem. Eu que falo tão bem, sou professora, eu não vou conseguir me comunicar direito. Vai sim. Quem tá te dizendo que você não vai é o Barba Azul. É ele que tá te levando para um lugar, né? E quando a gente fala aqui, eu vou repetir isso, que é uma coisa que a gente vai falar muito nele na terceira pessoa, e para quem de repente tá chegando agora e não pegou o comecinho, o nosso Barba Azul é o nosso sabotador interno. É um pedacinho da nossa mente, é um pedaço da nossa psique que sempre vai estar ali tentando levar a gente para baixo, para a escuridão, para um lugar onde a gente se sinta incapaz e a gente vá para longe do self, como o Di disse. Então, quando a gente fala o Barba Azul, ou o meu Barba Azul, ou o Barba Azul do Diego, é esse pedacinho da nossa mente que tem tudo a respeito de nós mesmos. O meu Barba Azul me conhece melhor do que eu mesma, porque ele tá lá no meu inconsciente. Ele vê tudo aquilo que eu não vejo também, tudo aquilo que eu não tô pensando, mas ele tá. Então ele traz isso pra minha mente de uma forma negativa. Então, quando a gente falar sobre o Barba Azul, é sempre essa pessoa, esse lugar que a gente tá falando, tá, gente? Isso não quer dizer que ele não possa se refletir
em relacionamentos, que a gente não possa encontrar ele refletidos em situações específicas na nossa vida, em padrões de comportamento, em trabalho, até mesmo em pessoas, assim, existem pessoas, às vezes, que aparecem na nossa vida, e a Clarissa pontua isso de formas práticas durante o capítulo também. Ela tem um momento que ela pega e ela fala sobre quando ela conversa com adolescentes muito ingênuas, e aquela coisa, e ela olha para elas e ela fala que tem vontade de colocar as 2 mãos na cara e fala, minha filha, não faz isso, né? Porque quando a gente não reconhece esses aspectos sombrios da nossa personalidade, é muito fácil a gente projetar eles e ir atrás deles e buscar eles de uma certa forma. Eu tenho uma sensação que a nossa psique busca essa situação. Mais uma vez, a gente tem que ser bem claro que a gente não está dizendo que você atrai o seu parceiro abusivo ou qualquer coisa assim, que isso é culpa sua, não. Mas a gente está falando de um ponto de iniciação. A gente está falando sobre o primeiro contato, o primeiro momento que você enxerga aquela parte de você que você renegou por tanto tempo, né? E muitas vezes, nós como seres humanos, esse olhar interno é difícil. Sim. Sabe? Você vê isso dessa forma metafórica, né? A atriz Monique Martins está falando aqui, mas o Barba Azul de início parece sedutor, que medo. E é justamente isso que você está falando, né, Mari? Sim. O Barba Azul, ele é muito sedutor. Aqui no conto, no capítulo, quando ele está falando justamente da ingenuidade da mulher, que é aquilo que da irmã mais nova, que a Mari já apontou aqui pra gente, a Clarissa deixa isso muito claro. Ela diz assim, a irmã mais nova na história não é só ingênua quanto aos seus próprios processos mentais, e totalmente ignorante quanto ao aspecto assassino de sua própria psique, mas é também capaz de ser seduzida pelos prazeres do ego. E por que não? Todas nós queremos tudo maravilhoso. Então, é aquele momento que você recebe uma proposta de trabalho, que você vai ganhar mais, vai ter mais benefícios, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas que você sabe que você não vai ser feliz, que não vai te satisfazer, que não vai fazer bem para a sua realização pessoal. E mesmo assim você vai. Porque é exatamente isso que o Barba Azul usa, você vê. Ele mostra que ele é rico, ele enfeita os cavalos, ele dá um passeio prazeroso, ele dá comida. Então tem essa questão do prazer mesmo corporal, né? Ele faz um grande banquete. E aí a irmã pensa, depois de pensar muito, elas tinham certeza de que ele era ruim, de que elas não queriam nada com ele, mas, bem, talvez esse Barba Azul não seja tão mal assim. A gente começa um processo de autoconvencimento daquilo que o nosso instinto já tinha nos mostrado que não era bom, né? Então você olha para aquela cobra que está parada ali no canto, seu instinto disse, não se aproxima. Aí você começa a olhar para a cobra e diz, talvez a cabeça dela não seja triangular, talvez não seja uma serpente, tananã, e vai caminhando para aquilo que vai te fazer mal. E você sabe que aquilo vai te fazer mal em algum nível. A Rose Aletaveira disse, se manter em uma relação abusiva é uma forma de dar força ao nosso Barba Azul? Sim. É uma forma de estar presa aos mecanismos do Barba Azul, de domínio da psique, sim. Uhum. Eu acho que é importante a gente voltar e falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o conceito da mulher ingênua, né? Sim. Eu vejo muito o conceito da mulher ingênua aparecendo quando o protagonista do conto é uma mulher, né? Então, quando quem conhece um pouquinho de psicologia junguiana já deve ter ouvido falar da jornada do herói, né? Em que o herói passa por vários aspectos arquetípicos até concluir a sua jornada. Dentro da jornada da heroína, que é um ponto que a gente não tem uma grande pesquisa a respeito, mas hoje está se falando um pouco mais, normalmente, ao contrário do herói, a heroína, ela passa por processos um pouco mais internos, né? Não é aquela coisa do tipo, vou pegar um navio e explorar o mundo, né? Ela se casa, ela passa por questões domésticas, mas ela começa como uma menina virgem, ou uma mulher inocente, uma mulher ingênua, né? Uhum. E o conceito da mulher ingênua é um conceito que é impregnado na nossa mente pela sociedade desde o momento que a gente é atribuído como sexo feminino, sabe? Sim, é importante. E que se reproduz na nossa fala, né? A gente chama um cara, uma pessoa do gênero masculino, eu vou falar assim só para poder facilitar a explicação. Uhum. Uma pessoa do gênero masculino com 21 anos de homem, mas a gente chama uma pessoa do gênero feminino com 21 anos de menina. De menina.
Sim. Né? A gente não E chama essas de são mulher. características exaltadas, né? A menina tem que ser boazinha, ela tem que ser delicada, ela tem que falar suave, ela tem que fechar as pernas, ela tem que... E qual que é a grande conspiração patriarcal dentro desse processo, né? É exatamente manter a gente o mais distante possível dos nossos instintos, que é isso que o Diego pontuou. O que faz as irmãs mais velhas reconhecerem o Barba Azul como um aspecto negativo, como um perigo, é porque elas são mais velhas e elas estão conectadas com o corpo, elas estão conectadas com os instintos. E o Barba Azul, ele não tem poder sobre o corpo físico, ele é um aspecto puramente mental, né? Então ele vai falar com a gente de uma forma mental. Ele vai falar de uma forma suave e gentil, e lógica, e clara, e extremamente clara. E ele sempre vai usar os melhores argumentos, e ele vai falar, mas você tá tão cansado, você trabalhou tanto ontem, mas você tem certeza que você quer arrumar o seu quarto? Você merece esse descanso, você merece isso, você precisa disso. E ele vai falar suave, ele vai colocar comidas, e ele vai te levar para passear de charrete, vai te dar tudo o que você quer. Só que dentro do seu estômago, no inglês eles usam essa expressão, né, gut feeling, né, sensação de barriga, de estômago. No seu corpo você sente que tem alguma coisa errada, ou deveria sentir que tem alguma coisa errada, porque existe a possibilidade da mulher ingênua que realmente não percebe, porque ela não foi colocada em contato, não foi educada. Você pode perceber que nesse ponto a mãe, aparece a mãe, mas a mãe é completamente ausente, ela é cúmplice, né? Isso é uma outra coisa também que eu acho que a gente pode falar sobre a cumplicidade da perpetuação dentro do meio feminino, né? Mas é muito importante pontuar isso, assim, essa ideia da mulher boa, da mulher gentil, da mulher boazinha demais, né? Que a gente vai voltar a falar um pouco mais no ponto da Vasalisa e vai aprofundar mais nessa questão da Vasalisa, é uma prisão. Ela é um conceito que nos aprisiona, que nos mantém distantes e nos mantém cegas e nos mantém fora do nosso corpo, nos mantém fora da nossa natureza selvagem, da nossa natureza de lobas, que percebe pelo olfato quando alguma coisa está errada. O Enes Gabriel... Pode falar, Di. É infantilização mesmo, né? Infantilização é um processo de manter preso num estágio de não capacidade de autodefesa. Uhum. Deixa eu dar uma lida nos comentários, que tem bastante coisa aqui. Então, Legal. O Enes Gabriel, eu perdi o comentário dele agora, mas ele falou... A pergunta que ele fez foi por ele dar tudo a elas, elas acham que ele é uma boa pessoa? Sim, Gabriel, porque o tudo não é apenas o material, né? Então ele dá a confiança, mesmo que seja uma falsa confiança, uma aparente confiança, né? Ele dá essa confiança, ele elogia, ele mostra que ela é a rainha da vida dele, né? Então é muito mais do que... É o jogo de sedução mesmo. Então não é só, você tem riquezas, então ele me dá riquezas, então ele é uma boa pessoa. Não, ele realmente convence elas, no caso a irmã mais nova, né? De que é uma boa pessoa pela sedução toda que a Mari estava falando. Existe Deixa eu só pontuar essa Sim. questão, porque ela é a abertura para o nosso próximo tópico, que é justamente, ele não dá tudo, ele dá tudo condicionado. Sim. Ele, no conto, diz, quando ela casa, ele diz, tudo que está aqui é seu, com exceção desta pequena chave. Ou seja, ele condiciona a liberdade dela. E uma liberdade condicionada não é liberdade. Sim. Né? E aí, então, pode falar, Gil. Pode falar, que eu ia ler outro comentário. Ele abre justamente o precedente divino que a gente tem aí, por exemplo, na Bíblia, né? O Jardim do Éden está aqui, tudo isso de vocês, menos o fruto daquela árvore. Então, é assim, quando você coloca a condição na liberdade que você está demonstrando que essa liberdade não existe. E aí tem um ponto principal, que é o mais cruel desse processo. Ele dá a chave que ela não pode usar. Se ela não pode usar a chave, para que ele dá a chave para ela? Uhum. Né? Então ele dá o molho de chaves com a chave que ela não pode usar para mostrar para ela que ela tem poder, pero no mucho. Ela não vai poder fazer tudo que ela realmente quer. Sim. E fazendo um gancho com isso que a gente começou a falar, que é o próximo tópico, teve uns 2 comentários que eu vou ler aqui relacionados a isso. A Lia Antero disse: se ela não tivesse desobedecido a orientação do Barba Azul, nada teria acontecido. E uma outra pessoa disse, a Almerinda Capello disse também:
O horror seria pior se ela não tivesse desobedecido. Morar com ele sem conhecer o que realmente ele é. Sim. Como o Di falou, é a história do Jardim do Éden, né? É aquele momento, tipo, mas por que eles não ficaram na perfeição? Por que aquela perfeição é uma ilusão? Ela não é real. Quando você não tem o conhecimento, quando você não tem o conhecimento da realidade por completo, você não tem o conhecimento. Quando você não tem o conhecimento do seu self inteiro, quando ainda existe uma parte de você querendo esconder as coisas e querendo que você não tenha acesso a essas partes do seu self, da sua personalidade, da sua psique, você não tem o poder, você não tem o controle. E eventualmente... Hã? Eventualmente, pode continuar. Não, pode continuar. Veja que o que é mais importante aqui é esse primeiro pensamento de ser punida por algo que fez, que era proibido, é uma construção muito forte do patriarcado, né? É uma construção da punição diante de algo que ela não pediu. Então, assim, ela se casou e quando você se casa, tudo aquilo que é dele passa a ser dela. Então, oficialmente, na lei, na estrutura, não na lei humana, mas na lei psíquica, aquele castelo inteiro era dela. Mas ele proibia ela de ter acesso a uma parte dela mesma. Sim. E era uma coisa arbitrariamente colocada. É ele quem escolhe o que ela não vai ter acesso. Pode ser que hoje ele começa com não acesso àquela porta. E amanhã ele começa com não acesso a outra, e o não acesso a outra. Porque a mulher cativa, que é essa mulher que se permitiu estar presa, né? Se permitiu estar ali naquele processo de eu não posso isso, eu não posso aquilo, ela vai perdendo cada vez mais território e liberdade. Sim. Ó, a Lia Antero, ela disse: eu realmente sempre tive muita dificuldade com esse conto. E aí ela perguntou: mas o que ela ganha com essa desobediência? A liberdade? E a Mari disse também: ela desobedecer é um sinal de amadurecimento, de aproximação dos instintos, da curiosidade e da intuição. Tem algumas coisas que eu queria pontuar aqui, deixa eu pegar minhas anotações. A gente estava falando um pouco sobre isso, sobre a necessidade da curiosidade, né? A curiosidade sobre nós mesmos, a curiosidade sobre as coisas que nos cercam, porque uma mulher cativa é uma mulher que perdeu a sua curiosidade. É que nem aquela história de quando eles... Do elefante, né? Do elefante, exatamente. Quando eles pegam um elefante filhotinho e amarram num toquinho pequenininho e vão chicoteando ele toda vez que ele tenta sair do toquinho, à medida que quando ele é um elefante que é do tamanho de uma casa, ele tá preso num toquinho que ele poderia facilmente levantar e sair sem nem fazer nenhum esforço, mas ele realmente acredita, porque ele perdeu a capacidade de se sentir livre, ele perdeu a capacidade de ter a curiosidade. E a Clarissa, ela fala de alguns poderes instintivos da mulher que são essenciais para que ela entre em contato com o seu arquétipo selvagem, ela não caia nessas armadilhas ou ela possa sair dessas armadilhas quando ela está, né? E ela pontua o insight, a intuição, resistência, tenacidade no amor, percepção aguçada, alcance de visão, audição apurada, canto sobre os mortos, cura intuitiva e cuidado com o seu próprio fogo criativo. Né? Você quer completar aí, Mari? Não, pode tá. conseguir. Teve outros comentários aqui, eu tô lendo tudo o que tem, mas a gente não precisa comentar todos, que muitas coisas a gente já passou, tá? Mas, ó, deixa eu ver aqui. A cantora Marguanieri disse: como a gente consegue diferenciar um barba azul de intuição? Essa é uma pergunta difícil. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. E eu acho que a resposta é justamente para onde essa voz está te encaminhando. Essa voz está te encaminhando para aproximação do seu self de algo que vai te fazer verdadeiramente feliz, e isso você só vai saber nas suas vísceras. Você só vai saber naquela sensação visceral de... aqui, gente, é o gut feeling que a Mari falou. É o gut feeling. Do poder, a pancinha do poder. Sabe quando você entra em contato com alguma coisa que você diz, nossa, é isso que eu quero. E aí vem a voz e diz assim... Mas você tem certeza? Então, assim, o Barba Azul... E aí é outra coisa. O Barba Azul sempre vai emular vozes que são importantes para você. Não só da intuição,
mas outras vozes que você tenha disponíveis na sua psique. Porque ele vai tentar, ele sabe que com a voz dele, em algum momento, ele não vai conseguir mais te controlar. Então ele vai tentar outras vozes. No segundo capítulo, quando a gente falar lá da bonequinha da Vasalisa, que a gente vai trabalhar a intuição, são 2 capítulos que trabalham muito juntos, tá? Aí a gente consegue explicar melhor isso. Sim. Mas, basicamente, eu considero que o que eu uso para mim é isso aqui está me levando em direção à minha realização pessoal? E aí eu não posso pensar muito, eu tenho que sentir. Sentiu, paz. Para mim é isso também. Quando tá muito, muito amarradinho, muito lógico e muito certeiro e muito agradável, até digo sinceramente, assim, sabe? Muito, muito redondinho, assim, eu começo a desconfiar. Eu falo, não sei não, porque o meu Barba Azul é um orador muito bom, sabe? Sim. E ele me conhece, como disse a Camila, ele conhece a gente muito bem. Então... Fala, Di. Perdão, pode falar, não é só isso. Não, é só isso mesmo, porque na realidade é a gente aprender a entrar em contato com a nossa barriga. Entrar Sim. em contato com o nosso poder e, tipo, começar a perceber essas coisas, desligar a mente por um segundo, e nesse ponto a meditação é uma prática muito, muito boa, porque ela te ensina a polarizar os teus pensamentos e ouvir o nosso corpo, e ouvir essas coisas que pegam na barriga mesmo. Fala, Di. Pode falar, Di. Tem uma coisa muito importante sobre aquela pergunta da curiosidade que eu queria só ressaltar, porque, assim, muitas vezes, na estrutura mesmo da nossa educação patriarcal, a curiosidade ela é mal vista. E ela, inclusive, é tida como uma característica feminina, né? Muitas vezes. A coisa da velha bisbilhoteira na janela, a coisa da fofoqueira, isso está relacionado à curiosidade. As pessoas que querem saber mais, que querem descobrir mais. A figura da mulher sábia, que foi destruída completamente pelo patriarcado, é a figura da mulher curiosa, que vai atrás dos conhecimentos da natureza, né? A curiosidade, ela é quem abre espaço para ampliação do território psíquico. Então, assim, uma mulher ou uma pessoa sem curiosidade, em que essa curiosidade foi tolhida e foi estabelecido um limite, o território psíquico dessa pessoa está limitado, ela nunca vai poder ser mais do que aquilo. E é aí que entra a crueldade do Barba Azul. Ele vai sempre limitar o seu possível crescimento, o seu potencial de crescimento é limitado. É por isso que é muito perigosa. É por isso que a rebeldia é necessária nesse caso. É isso que explica a rebeldia dela, das irmãs, em procurar para que serve aquela chave. Elas estão dizendo, no fundo, elas estão dizendo: foda-se o que você me mandou, eu vou fazer o que eu quero, porque eu quero expandir o meu território, eu quero saber tudo que está no castelo onde eu vivo, né? E aí eu lembro muito dessa curiosidade como sendo algo pecaminoso na questão da própria masturbação, né? Que é onde o patriarcado estabelece a sua maior porta, o seu maior quarto do medo para as mulheres, né? A gente tem índices hoje, assim, completamente absurdos que a gente lê, que para o homem, não conheço um homem que não se masturbe, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse ponto é um ponto que é central, assim, essa rebeldia de dizer, é o meu corpo, eu tenho um corpo inteiro, um castelo inteiro, onde o patriarcado colocou uma porta e disse, aqui você não pode abrir. É exatamente a mesma coisa, né? Você não pode abrir, eu posso. Sim. E o contato com a nossa genitália, o contato com a nossa genitália, o contato com o nosso poder, o contato com a nossa energia sexual, é o contato com a nossa energia criativa. Eles ficam relacionados no mesmo ponto chakral, né? Sim. Gente, a Cássia 136 disse: como lidar com o Barba Azul quando vem em forma de sentimentos, a raiva incontrolável, por exemplo? Mas acho que aí a gente tem que primeiro perguntar, será que essa raiva incontrolável é o Barba Azul? Sim. Porque geralmente a raiva incontrolável, e aí a gente vai ver no fim do conto, ela está relacionada justamente aí. Ela é um movimento de libertação. Exatamente. Ela é a manifestação do ânimos. Vamos deixar essa pergunta para a gente responder um pouquinho mais para frente? Sim. Porque ela tem um gancho importante lá. Deixa eu ver que tem bastante coisa aqui ainda. Deixa eu falar. Então, aquilo que no futuro pode nos matar vem a princípio apresentando benefícios, seduzindo com doçura e conforto. Se fosse de cara muito mal, não atrairia. Sim, porque daí, quando a gente vê que é mal de cara, a gente já se afasta, né? Armadilha, né? A mais velha adquiriu sabedoria pela experiência ou não necessariamente?
Sim, Ou pela Sim. experiência, Ou pela educação. Das Isso. duas, uma. Ou ela recebe isso, normalmente nos contos ela recebe de uma mãe sábia ou de uma velha sábia, de uma anciã que vai estar lá representando essa rede, principalmente feminina, de ensinamentos que fica no nosso DNA ou dentro da nossa criação feminina. Ou ela passa pela experiência, mas o mais comum é que seja essa questão de criação mesmo, né? E por isso a mãe é cúmplice nesse conto, porque ela não Exato. ensina, ela não passa adiante. Uhum. Havia Contrário da mãe da Renzano- Vasalisa, né? Exato. Havia Renzano diz, como resolver? Procurar curar o self? Sim. E, A cura mas- do self vai acontecer na cura de todos esses outros complexos, né? Eu A acho que gente vai primeira chegar cura, nisso também. a primeira cura é reconhecer a voz dele. sim. É. Aí a E- Rosiale Taveira disse, abrir a porta poderia ser também trazer nossa sombra à luz? Em primeiro momento, sim, não é o processo completo, né? É dar aquela espiadinha, porque ela tomar abre a porta. consciência, né? Você toma consciência da Exato. sua sombra. Não necessariamente você tá levando ela pra luz, mas você Você pode saber que reconhece a você tem um existência dela complexo. lá. Né? Você Uhum. reconhece que ela existe. Você olhou pra isso. Exato. Agora, Eu sei, levar ela eu pra sei luz que eu sou é uma processo pessoa maior. procrastinadora. Na verdade, a gente leva a luz para a sombra. No conto isso fica bem claro, Exato. né? Ela acende a vela lá dentro da sombra. Então, assim, a consciência mergulha na sombra, a consciência mergulha no inconsciente. Ele vai tentando conquistar aquele território que é sombrio, né? Uhum. Mas Sim. os aspectos vão continuar sendo parte da sombra, como um território psíquico. Aquele território continua sendo um território da sombra. Podemos seguir? Peraí, deixa eu ver que tem bastante comentário aqui, que tem um monte de gente comentando coisas que a gente já falou, então eu tô pulando. Peraí. A Oriane disse, acho que se é muito intelectual, a grande possibilidade de ser o Barba Azul. Quando vem nas entranhas, é a nível corporal que toma todo o corpo e aí toma a mente e intuição. A atriz Monique Martins disse, a curiosidade é mal vista, afinal, desde Adão e Eva o patriarcado se estabelece, em sociedade pelo cristianismo, punindo a mulher e castigando a todos por culpa da curiosidade da mulher. Exato. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tava falando com o Diego, que eu tava lendo o conto de novo, e que eu me lembrei muito do conto da busca do Santo Graal, do Parsifal. Eu achei que era Galahad, não é o Galahad, é o Parsifal. Que era o mais puro e o mais inocente dos cavaleiros, e que foi o primeiro que chegou até o Santo Graal, mas ele chegou no Santo Graal e ele não fez a pergunta que ele tinha que fazer. Ele não foi curioso, ele só aceitou aquilo como uma bênção. E quando a gente não faz a pergunta, quando a gente não busca investigar, não vai atrás da porta, a gente não pode receber a nossa iniciação, porque a gente não se livrou ainda dessa ingenuidade e dessa inocência e dessa pureza. Uma mulher selvagem nada tem de ingênua e de pura e de delicada. Sim. Ela é uma força da natureza, né? Ó, a Baby RP30 disse, apesar do Barba Azul ser interno, podemos ter ele externamente? É correto fazer essa analogia? Sim, Baby, a gente até comentou sobre isso, não sei se você estava no começo, quando a gente estava falando disso há um tempinho atrás, o Barba Azul, ele se apresenta externamente em várias situações, mas na verdade ele sempre é um reflexo daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, por exemplo, uma relação ou uma pessoa que a gente não se... Ih, acabou a live, peraí. Tá todo mundo aí? Não tá? Não sei o que tá acontecendo. Tá... Continua. Eu acho esse limite de tempo das lives do Instagram é uma desgraça. Sim. Vamos fazer um abaixo-assinado no Instagram pra deixar ilimitado as lives. Tá todo mundo voltando, gente, então a gente parou no meio. Ficou o último comentário que eu li ali sobre o que a gente estava falando? Era sobre se apresentar externamente. Então, só retomando, ele não é uma pessoa externa nunca. Ele é sempre um reflexo daquilo que a gente está vendo, daquilo que existe dentro da gente e que pode se apresentar na forma de uma relação que a gente se coloca, de repente, ou uma pessoa que aparece na nossa vida e desperta isso dentro da gente, mas nunca vai ser, ai, minha mãe é meu Barba Azul, ai, meu namorado abusivo é meu Barba Azul. Não é. Tá, É projeção, a gente projeta nossos aspectos psíquicos nas relações, nas pessoas, nas situações, tá? Isso acontece. Mas é importante, porque se você reconhece que você está numa relação onde você está projetando um Barba Azul externamente, você sabe que você está sob a influência daquele aspecto psíquico, né? Uhum. Os comentários estavam desativados, eu ativei de novo, desculpa, gente, é porque o sisteminha ali é bizarro, mas estamos de volta. Vamos falar comum, um pouquinho né?
Ah, Fala de... Não, desculpa. Eu vou não, só continuar no assunto. Então, continua. Não, eu só ia falar que é comum, por exemplo, quando a nossa sombra, quando um dos aspectos da nossa sombra seja, por exemplo, a codependência, a gente atrair e buscar relações com pessoas abusivas ou manipuladoras, etc., para que a gente possa transferir esse poder na mão de uma outra pessoa. Então, pode sim, e é um perigo real, entendeu? Existem mulheres que realmente, tipo, estão tão desconectadas da sua intuição, dos seus insights, seus instintos, principalmente, que ficam presas dentro desse jogo maligno a vida inteira, né? Sim. A gente não só... na clínica, gente, eu recebo assim... Não é só relacionamento, eu vejo muito isso com profissão. Muito. Sim. Trabalhos que as pessoas estão há 20 anos no trabalho, que ela sabe que aquilo não faz bem para ela e que ela continua mesmo assim. E aí a gente entra na parte ali onde a gente fala sobre a questão do sangue, né? Porque a chave, ela começa a sangrar. E isso é um aspecto muito importante do que está sendo dito, porque é o sangue na chave que mostra que a porta foi aberta. Sim. É o sangue na chave que mostra para ele que a porta foi aberta e que ela desobedeceu. E o sangue é a vida, é a nossa energia vital. Então, sangrar continuamente, como a chave vai fazendo, faz com que a vida da pessoa que está sofrendo naquele processo psíquico vá se esvaindo de pouco a pouco. E de tudo se pode tentar para esconder o sangue, mas não vai ter resultado. Porque uma vez que a porta foi aberta, e é aquilo que perguntaram lá, é olhar para a sombra? Uma vez que você olhou para aqueles conteúdos da sua sombra, você não pode mais desolhar. Não pode fingir. Você pode fingir que ele não existe. Mas a demência. A gente finge, né? A gente joga para debaixo do tapete de novo. Uhum. Mas a energia que você vai perder com aquilo, no fundo, fica um ruído para sempre. Sim. Na sua psique, que vai te gastando energia. E esse ruído muitas vezes aparece do nosso subconsciente e inconsciente, e a Clarissa fala isso no livro, através de sonhos, né? Então, muitas vezes, quando a gente está prestes a entrar em contato, ou está prestes a vencer uma batalha, ou está entrando em contato com algum aspecto do nosso Barba Azul, o nosso inconsciente e subconsciente começam a ficar ativo. E uma das figuras nas quais o Barba Azul se espelha, nosso Barba Azul pode se espelhar, e é muito comum acontecer isso com mulheres, é começar a sonhar com ladrões, estupradores, homens violentos, situações de fuga, situações de risco, esconderijo, normalmente em relação a um ser predador, né? Então esse Barba Azul, ele é externalizado de uma certa forma pelo nosso subconsciente ali no momento onírico, quase como um chamariz do nosso self, dizendo, olha aqui, tá vendo? É isso aqui que tá te pegando, tá acontecendo isso aqui, fica de olho. Né, e é uma coisa muito comum. Ela fala que era muito... existem vários estudos que encontram esse arquétipo do Barba Azul se apresentando oniricamente. É o perigo, né? É a mensagem de perigo. Você está em perigo. E eu vou contar um segredo para vocês. Nós, homens, sonhamos com homens perseguindo também. A situação de perigo também é apresentada através de alguma energia muito ligada ao masculino. É o que é mais comum. Por quê? Porque o Barba Azul, ele é um arquétipo, um traço ali que é alimentado na sombra. E o que mais constrói sombra na nossa psique hoje é essa relação do masculino ferido, do masculino tóxico que a gente tem. Especialmente nas relações, né? Essa pressão toda, todos os boicotes, elas vêm muito forte nesse masculino tóxico. Então, para nós homens também, o Barba Azul se apresenta na figura masculina, nos sonhos, nessa representação onírica, né? Vamos falar um pouquinho sobre a parte do cheiro de sangue? Que a gente já começou a falar sobre isso. Vamos voltar nesse ponto para dar continuidade? Eu acho muito... Um dos pontos que eu acho mais esclarecedores para mim dentro do conto é essa ideia de que esse sangue começa a permear e vazar para fora, né? Ela põe a chave no bolso e o sangue mancha o vestido dela inteiro. Ela guarda a chave dentro do guarda-roupa e mancha todas as roupas que ela está usando. Uma mulher que entra em contato com a sua sombra, que entra em contato daí naturalmente com seu instinto selvagem, seu instinto de sobrevivência, isso começa a
se espalhar para todos os cantos da sua vida. E como o Diego disse, não pode ser ignorado, não tem como estancar esse sangue. E daí ele começa... O que é visto não pode ser desvisto nunca, não tem como desver, gente. Ela abriu a porta, ela já viu o que tem ali dentro, agora o que é que ela vai fazer com isso? Né? E isso começa a manchar os vestidos, que o símbolo principal do vestido, da roupa, é o símbolo da persona, né? Então isso começa a manchar a nossa roupa social, a forma, as coisas que a gente aceitava, a gente já não consegue mais aceitar, as coisas que passavam batido, a gente não consegue mais ignorar, a gente começa a... Existem vários sintomas diferentes, mas existe uma perda de energia, um adoecimento, mas existe também uma raiva, né? Então, quando aquela nossa amiga lá atrás falou sobre essa raiva que não tem controle, muitas vezes é isso, é essa frustração do contato com o predador interno que começa a sair para fora e está querendo destruir alguma coisa e a gente barra aquilo e aquilo se transforma numa coisa destrutiva, negativa, não destrutiva, positiva, né? Terapeuticamente, esse momento é o momento que a pessoa começa a mudar de comportamento diante de uma situação tóxica na vida dela, né? Que é essa situação do cativeiro. Então, ela alterna entre momentos de raiva e momentos de melancolia, onde ela entra numa raiva incontrolável, ela quer destruir tudo, sair dali e não ficar nunca mais ali. E aí ela volta depois para um momento de melancolia, onde ela aceita totalmente aquele processo e ela vai ficar ali e está tudo bem. Porque é essa sensação de cativeiro que acontece. Realmente é um cativeiro, né? Então, e aí volta o autoconvencimento. A gente tenta, nesse processo, se autoconvencer de que está tudo bem, de que dá para sobreviver daquele jeito, de que os benefícios são maiores que os malefícios, de que nem é tão ruim assim, né? Então, isso vai... Quanto mais forte é o seu autoconvencimento, quanto mais forte for a sua relação mental, mais tempo você vai ficar presa nesse cativeiro, mais tempo você vai ficar mantendo relações tóxicas, não só com os outros, mas com você mesmo, e isso se arrasta por anos. Nós temos, todas nós devemos ter em algum momento na nossa família relacionamentos que duraram 20, 30 anos e que todo mundo sabe que era um relacionamento extremamente tóxico para alguém, né? Para um dos dois. Ou para os dois, mas normalmente é para os dois. E isso tudo acontece no autoconvencimento de que o sangue que a gente está perdendo, a energia que a gente está perdendo não é tanta. Como que a gente vê isso de fora? A gente começa a perceber que a pessoa muda. Os amigos falam, né? Nossa, fulana mudou tanto, ela era tão ativa, ela era tão alegre, ela era tão isso. Então, sinais da vida psíquica que vão morrendo, que vão mostrando para o mundo externo também que aquela vida psíquica está em perigo. Deixa eu ler um trechinho que tem aqui, que ela fala especificamente isso. Ela fala: quando a chave que chora, ou a pergunta que clama, mancha nossas personas, não conseguimos mais esconder nossas dificuldades. Podemos dizer o que quisermos, mostrar a expressão mais sorridente, mas, uma vez tendo visto a verdade revoltante da Câmara da Morte, não podemos mais fingir que ela não existe. É ver a verdade que faz com que esgotemos nossa energia ainda mais. É doloroso. É um corte na artéria. Precisamos tentar corrigir imediatamente esse terrível estado. E isso é uma coisa muito importante que a Clarissa vai voltar a abordar no capítulo da Mulher Foca, que é esse adoecimento que acontece, essa perda de energia vital, que o Diego já falou um pouco, que acho que a gente pode falar um pouco mais, que nos acomete quando a gente está presa do nosso barba azul, né? Ou de algum outro aspecto da nossa psique predador. Então, a gente pode ver isso até fisicamente, assim, sabe? É muito fácil de ver isso fisicamente. As pessoas vão ficando mais pálidas, né? Ou emagrecendo muito ou engordando muito, cabelos caem, unhas ficam fracas, né? Todos esses sinais físicos são sinais desse adoecimento prematuro, né? Mas tem os sinais psíquicos também, né? Perde o sono. A perda de sono, a hipervigilância, uma tensão constante. Por quê? Porque você descobriu que está dormindo com o inimigo, né? Então é difícil relaxar completamente. E isso, a própria perda do direito ao prazer. Essa coisa do... e aí a gente pode entrar também nessa questão, na própria questão que eu falei lá da masturbação antes, na questão do prazer em relação ao sexo mesmo, né?
O sexo sem entrega, sem uma entrega emocional, essa coisa do não gozar, né? A falta do orgasmo, a falta do estímulo ao prazer, porque você está hipervigilante. Nós somos mamíferos, e os mamíferos em situação de perigo liberam um monte de adrenalina, eles ficam tensos. E com essa tensão, não existe busca pelo prazer, é só sobrevivência. Então a gente entra nesse instinto de matar ou morrer. Uhum. Ficou alguma dúvida para trás, Mi? Não, na verdade a Anne perguntou aqui se o... Cadê? Ela perguntou, no sonho o predador é geralmente um homem? Poderia ser algo trágico, uma situação de perigo, tipo tragédias, queda de avião, incêndios? E aí a Fernanda disse também, passei meses com sonhos como os que a Mari citou, ladrões, assassinos, fugas, estou em uma batalha árdua com meu barba azul, um processo bastante doloroso, porém libertador. Pode ser, sim, pode ser uma situação, mas muitas vezes eu analiso que às vezes essas situações, tipo, catástrofes, muitas vezes elas são coisas mais externas, elas podem estar representando algum movimento mais externo, alguma coisa que está acontecendo com você, não de você, sabe? Não que não seja isso, obviamente vai depender de o que esses símbolos representam para você, né? Então, tipo, é muito diferente uma pessoa que já sofreu um acidente sonhar com um acidente versus uma pessoa que nunca sofreu um acidente sonhar com um acidente, né? Eu acho que a sensação é o que mais importa aqui. A sensação de opressão e de fuga é o que revela que existe um elemento aí do Barba Azul acontecendo. Então, essa coisa de eu estou fugindo, eu estou hipervigilante e eu estou me sentindo oprimida, que é a sensação de cativeiro, né? Então, se essa catástrofe ou esse acidente te trazem essa sensação, reforçam essa sensação, então, sim, eles podem estar ligados ao Barba Azul, sim. A parte de recuar e dar a volta, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a parte do sangue? Não, ela pode ir voltando aos poucos. Então, recuar e dar a volta. Esse é um momento muito mágico. É um dos meus preferidos no conto, honestamente. O que eu mais gosto desse momento do conto é a crueldade que fica muito clara sobre esse predador psíquico. Porque ele diz, agora é sua vez, venha até aqui para morrer, né? Lá na frente. Ele anuncia que ela vai morrer. E é ela que tem que caminhar para a morte, né? Ele diz como ela vai morrer e ele obriga ela, né, que é essa coisa da dominação, para mostrar que você não tem poder sobre você mesma, mesmo, né? Então, mas é nesse momento que a iniciação realmente, eu acho que acontece, né? Porque nesse momento ela deixa de ser ingênua. Nesse momento ela deixa de ser cativa e ela se torna astuta, né? Ela consegue jogar com as próprias armas do Barba Azul e consegue apelar para essa questão de, tipo, não, deixa eu subir ali e me reconciliar com a minha divindade antes de eu morrer, né? E, obviamente, não é isso que ela faz. Ela tá ali dentro trabalhando, ela tá ali dentro surrando, fazendo tudo que ela pode, chamando os irmãos. Como é que eu vou sair daqui, né? Como é que eu vou sair daqui? Mas, muitas vezes, isso é importante pontuar, todos aqueles esqueletos que estavam ali naquela sala, somos nós. Sim. São todas as vezes que a gente perdeu essa batalha, a gente perdeu essa batalha muitas vezes, e todas as vezes a gente volta para esse lugar, e a gente abre, e a gente olha, e às vezes a gente morre antes de abrir, às vezes a gente nem faz a pergunta, e a gente se torna cativa, às vezes a gente morre ao abrir, às vezes a gente morre no processo de saída, né? É aquela história, aquela parábola do um dia eu estava caminhando na rua e vi um buraco, que eu acho muito legal. Tipo, a gente vai perder pro nosso Barba Azul muitas vezes, assim, mas à medida que isso vai acontecendo, a gente vai aprendendo a linguagem dele. E a gente vai aprendendo a voz dele, o discurso dele. E a gente vai aprendendo a negociar não é o termo, mas manipular o manipulador, digamos assim, sabe? Eu tenho algumas estratégias que eu faço. Quando ela fala, deixe-me reconciliar-me com Deus antes de morrer, na verdade, ela está dizendo, deixe eu reencontrar um divino dentro de mim. Deixe eu encontrar algo dentro de mim que possa me dar a luz. Ela está buscando o self, ela está buscando isso. E o que ela está tentando fazer nesse momento é conversar com o espírito de todas aquelas mulheres que estão dentro daquele quarto. Porque o olhar para aquelas caveiras, o olhar para aqueles corpos, o momento em que ela estremece é também o momento que ela está recebendo a informação de todas aquelas caveiras. Todos aqueles cadáveres estão dizendo para ela,
Você já esteve aqui antes, fuja, né? Sobreviva dessa vez. E o movimento de sobreviver dela não é só por ela, é por todas aquelas que já morreram também, que estão ali. Então, existe esse momento é o momento alquímico que o Jung fala, onde a gente está entrando em contato com o rubedo, o nigredo e o albedo, os 3 princípios da vida, que é a inocência dela sendo transformada através do sangue e através da sombra. Então é nesse momento que ela começa, de verdade, a possibilidade de sobrevivência na jornada dela. Então ela começa agora, quando ela ajoelha e vai perguntar para Deus, é um momento de meditação. Ela diz assim, o que eu tenho que pode me ajudar a sobreviver? E agora ela vai começar a procurar esses elementos e evocar esses elementos. A atriz Monique Martins diz, é sádico, né? Quase me faz pensar que ele até queria e sabia que ela teria essa curiosidade, porque aí também satisfaz o desejo guardado dele. É óbvio, é isso, gente. É isso. Porque o Barba Azul quer que a gente perca. O Barba Azul quer que ela vá para que ela vire um cadáver, né? E é ela que precisa juntar essa força para sair dali e subir a escada e clamar e pedir ajuda, seja dela mesma, seja de uma luz, seja de uma ajuda externa, né? Que são os irmãos cavalgando. A gente já chega lá. Né? Mas ao mesmo tempo, o antagonista é um processo muito importante. O contato com o antagonista na nossa vida, o contato com a nossa sombra, é o que faz a gente crescer. Né? Não existe nenhuma fábula, nenhuma história, nenhum mito, nenhum épico em que não exista um antagonista que gere um desafio para ser vencido. O desequilíbrio, né? O desequilíbrio, exatamente. É só a partir daí. Por isso que essa é a iniciação. Por isso que esse é um momento crucial. Porque senão a gente passa a nossa vida inteira inocentes e sem contato com os nossos instintos, sem contato com nossa mulher selvagem, e a gente termina como a menininha da caixinha de fósforos, né? Que a gente vai falar num outro capítulo também. E como dar o grito, então, gente? E esse momento de dar o grito, que é o momento que ela vai procurar forças e dar um tempo para conseguir achar a resposta, é um momento extremamente importante, né? A Clarissa põe ali no começo da parte de como dar o grito, ela diz assim, ela está tentando reunir forças para superar seu carcereiro, quer ele seja especificamente ou em combinação com outros fatores, uma religião, um marido, uma família, uma cultura destrutiva. Então, o momento prévio é um momento de preparação, né? Então, existe uma preparação para dar o grito, existe uma preparação para fazer esse pedido, que é o momento calmo. É como se fosse o prelúdio, aquele momento pré-tempestade. É aquele momento que tá tudo bem, tá tudo certo. Não fique suspeito, eu não tô fazendo nada. Eu tô bem de boa aqui. Exato. E esse é o momento mais perigoso que eu considero. Esse, pra mim, é o momento não só mais perigoso, como também o mais angustiante. Porque, assim, é o momento que ela tá cavando dentro dela quais são as ferramentas, os elementos psíquicos que ela tem para poder se salvar. Ao mesmo tempo que ela sabe que o fim está se aproximando e que ela também corre o risco de dizer, não tenho nada, desisto. É esse momento que eu acredito que a maioria das pessoas acaba transformando um instante em eterno, né? É aquele momento de, tá, eu tô tentando, eu tô esperando, eu brinco sempre quando a minha mãe estava no processo de separação, tinha esse lance. Eu tô esperando, vocês são muito pequenos agora para me separar. Eu tô esperando você fazer 18 anos. Eu tô esperando você terminar a faculdade. Eu tô esperando sua irmã fazer 18 anos. Eu tô esperando você... Então, a gente começa a fazer uma preparação que nunca vai chegar ao fim. E essa preparação acontece aí, né? Nesse momento. Então, esse é um momento crucial, na verdade. Que o tempo para dar o grito existe, é necessário, mas ele não pode ser muito longo. A Francine Bacelar disse, a gente estava falando sobre ela não cair mais na armadilha, e ela disse, ou talvez que ela seja mais madura e na próxima vez perceba a armadilha, ela aí não vai mais precisar se salvar. A questão, Francine, sim, o ideal que a gente diz, né, é que para essa sombra, para esse aspecto, ela não precise mais cair na armadilha.
Mas o nosso Barba Azul sempre vai puxar outra armadilha pra gente. Sempre vai ter outro aspecto da nossa sombra pra ele pegar e bater ali e levar a gente de volta pro porão, sabe? Então, na verdade, não existe um vencer o Barba Azul. Não existe uma guerra vencida com o Barba Azul. Talvez uma batalha. Mas o Barba Azul, ele sempre vai estar ali. Ele sempre vai ter alguma coisa pra te levar pra aquele lugar de novo. E você sempre vai ter que se reinventar e pensar em outras ferramentas e buscar o seu divino e o seu self e olhar para dentro de si para poder sair dele e se livrar de qualquer armadilha que ele te coloque, porque é uma relação eterna sua consigo mesma, né? E quanto maior a sua luz, quanto maior a sua capacidade, quanto mais batalhas você tiver vencido, maior é a sua sombra. Então, assim, é uma boa notícia e uma notícia ruim ao mesmo tempo. Mas são mais densas, né? Eu acho que sim, você tem mais ferramentas para lidar também, né? O importante é que, à medida que você aprende a reconhecer que aquele processo é um processo do Barba Azul, você entra no processo, porque ele é importante de ser vencido. Mas você não entra com a ingenuidade. O fator surpresa some. Então, você escolhe entrar no processo. Ele te chama para um desafio e você diz, tá bom, eu vou entrar nesse desafio. E claro que em alguns momentos são coisas tão novas dentro da sua psique que você não percebe. Mas você já aprendeu o mecanismo, a estrutura. Essa que é a beleza de conhecer um arquétipo. Você conheceu a estrutura. Você já sabe que aquilo não é bom para você. Mas você sabe que você deve permanecer porque é algo que você precisa passar por. A Via Renzano perguntou relacionado a isso. Então, resumindo, a mulher ingênua e imatura tem a probabilidade de ser dominada pelo Barba Azul? Todos os corpos que estão lá dentro daquele quarto foram mulheres ingênuas que deixaram seus sonhos morrer. São sonhos que morreram, né? São dias que você não arrumou o quarto, momentos que você não mandou aquele currículo, aquele sim que você não disse para uma festa, mas que você queria muito ir, que ia te fazer muito bem, te tirar de um estado de melancolia que vem se arrastando. Veja como são pequenas coisas, né? É aquele momento que todos os seus amigos vão sair e que você queria muito aquilo, porque ia ser bom para você sair de um estado de melancolia longo, de uma depressão, e você diz, não, porque as pessoas não vão gostar da minha companhia. É o Barba Azul te tirando de algo que pode te fazer potencialmente muito bem, sabe? Ele não acontece só em coisas grandiosas, em relações muito densas. São coisinhas pequenas também. Tem gente perguntando, e inclusive é o que a gente falaria na sequência, eu vou ler as perguntas. São... Os irmãos psíquicos, o que são? A força masculina dentro da mulher? Gostaria de saber os papéis dos irmãos também e o momento que ela chama por eles. E as irmãs, é a intuição feminina? As irmãs são faces da própria protagonista? As irmãs, elas são aspectos da nossa psique que já passaram por isso antes, ou tem uma certa evolução recebida, né? A gente falou isso antes, mas é bom relembrar. Ou elas receberam isso de uma mãe ou de uma entidade superior e ela já vem com esse conhecimento, ou elas são aspectos da nossa psique que vão estar ali no nosso ouvido falando assim, mas você tem certeza? Vamos abrir essa chave. É a nossa curiosidade, é a nossa audição aguçada, é o nosso olhar crítico, a nossa intuição, é o nosso insight, são todos essas características da mulher selvagem que a Clarissa, que a gente pontuou ali antes, que estão ali no nosso ouvido tentando tirar a gente daquilo, mas elas não têm um poder externo, e aí entra o ânimos, aí entra os irmãos, né, Diego? Eu acho que o mais importante aqui é a gente perceber a mudança do cenário também, tá? Ela sai do porão, ela vai para o quarto, que é lá em cima, isso é colocado num lugar onde ela consegue ver o horizonte, num lugar onde ela consegue ver elementos da natureza, e aqui a gente começa a entender qual é a natureza dos irmãos. Os irmãos vêm como uma força, o ânimos, né, essa força masculina que foi introjetada pela figura da mulher, ou seja, eles vêm galopando, eles vêm numa força, eles vêm numa velocidade, eles vêm com uma energia, que é uma energia muito mais próxima da natureza, do bucólico, do animalesco, do que de uma energia comportada, com um vestido bonito, casada, comportadinha e seguindo regras do castelo.
né? Eles Então, entram de cavalo no meio do castelo, né? Eles entram a cavalo, eles entram galopando, eles não deixam o elemento selvagem fora. E aqui vem a raiva incontrolável que tinham perguntado lá atrás, é justamente isso. Esse momento que os irmãos percebem que a irmã está em perigo e que ela aprendeu a chamar, convocar essa força animal, natural, lá de longe, e eles vêm cavalgando com raiva, porque ela está sendo agredida, porque ela precisa ser salva. Então, essa raiva incontrolável que entra com um animal, com um cavalo dentro do castelo, porque isso é uma coisa absurda, né? É isso, é a nossa força selvagem de libertação, de quebra daquilo que por educação nós nos mantemos morrendo, né? Uhum. Eu amo essa parte. E pode ser traduzido de... Eu, às vezes, tenho esses momentos de, tipo, fazer as coisas pela força do ódio mesmo, assim, sabe? Tipo, eu não vou me fuder nesse lugar de novo, sabe? Tipo, eu não vou passar por isso. Eu vou a porra do meu quarto, porque eu não vou me ver nessa pocilga, sabe? E eu às vezes vou sair, é muito eu vou fazer as difícil, coisas. gente. A gente tá aqui falando assim, mas pra gente é tão difícil quanto pra vocês que estão lendo isso agora, e às vezes até mais, porque a gente olha pra isso, a gente sabe, a gente vê essa merda, e a gente tá. Eu tô de volta nessa bosta desse lugar. Eu não vou ficar. E é dolorido, é muito dolorido às vezes não ficar nesse lugar, porque o Barba Azul coloca culpa em cima da gente, cria 500 mil armadilhas para mostrar que na verdade esse lugar é o lugar que você devia estar, né? Uhum. E aí você criar força para sair desse lugar, seja ele qual for, e vencer e chamar a sua raiva interior e o seu lado selvagem e tomar as rédeas de você mesma, é algo que pode ser muito dolorido. É libertador? É, mas é libertador lá na frente, gente. Não vamos enganar ninguém dizendo que é libertador na hora não, porque às vezes, olha, demora de verdade para chegar no ponto de se sentir aliviada e se sentir salva de verdade, sabe? Sim. Não é um processo bonito, não é um processo fácil. É, como o Di falou, é o contato com o nosso selvagem. É a hora que a gente mete o louco mesmo. Sim. Eu sempre falo isso. Pode falar. Não, pode falar. A Via Rinzano perguntou, é sorte ter essa psique apurada? Não. Não é sorte. É trabalho, mano. É trabalho, mano. Não tem nada a ver com muito sorte, treino, é muito trabalho, é muita terapia, é muito olhar pra dentro de si mesma, tá? Porque... E é muito tentar tomar consciência, né? Isso que a gente tá fazendo aqui agora, e pra quem leu o livro, pra quem nunca leu e tá nessa live, caiu nessa live de paraquedas, não sei, é um primeiro passo, a gente diz, porque você tomar consciência de que existe esse aspecto dentro de você que a gente chama de Barba Azul, e é importante a gente dar um nome pra isso, porque aí quando a gente tem um nome, a gente tem um vilão ali, às vezes é mais fácil, a gente concretiza ele, né? E aí a gente consegue trabalhar e lutar contra ele de uma forma mais incisiva do que a gente ter algo onírico, né? Algo etéreo. Então a gente metafísico. A gente dá um nome pra ele, é Barba Azul. Então o meu Barba Azul tá me fudendo a vida, sabe? Então é contra ele que eu vou lutar agora, sabe? Tem uma então, coisa importante nesse capítulo que eu queria, nessa parte da história que eu queria ressaltar, que ela dá uma impressão não muito boa para mim, enquanto homem que estuda esses arquétipos, esses processos, porque fica parecendo que é o homem que vai salvar a princesa abandonada lá no castelo, né? A princesa em perigo, aquela mesma história que chega, né? Mas não é isso. Na verdade, ela buscando dentro dela as características que fazem parte dela, que ela não acessa normalmente, ou seja, que estão também em algum momento na sombra, e o ânimos pode estar na sombra, essa parte selvagem, essa parte que desafia, essa parte que quebra tudo, que entra no castelo, que não obedece, que não dobra o joelho, que é tido como uma coisa que a mulher não deve reproduzir na vida dela, na vida psíquica dela, mas que ela tem dentro dela, faz parte dela. Ela só está emprestando de um outro lugar. Às vezes ela olha para um homem que tem essa liberdade de fazer isso e ela diz, opa, eu também queria poder fazer isso. E ela traz essa característica para dentro. Né? Então, assim, não é um homem objetivo. É a característica tida como masculina que tem a capacidade de romper aquela prisão naquele momento. Tá? Mas não é uma característica masculina.
É só socialmente dita como masculina. Porque se ela tem e performa essa característica, então ela não é masculina. É neutra. Sim. Né? A Fada Morgana pergunta, posso fazer uma analogia entre o predador e a depressão? O predador com certeza está presente na depressão. Ele muito provavelmente é quem ajuda a pessoa depressiva a permanecer no estado depressivo. Especialmente quando algumas coisas potencialmente curadoras surgem na vida dela. Né? Então, é aquilo que eu falei, seus amigos vão sair, amigos que você gosta muito, eles te convidam para sair e você sabe que esse contato social te faria bem e mesmo assim você diz não, porque o seu predador psíquico, o seu Barba Azul, te convenceu de alguma forma que não, né? Ah, porque você está depressiva, então você não vai ser uma boa companhia, então você não deveria sair. Quando, na verdade, é porque eu estou depressiva, que eu preciso de boas companhias e por isso eu vou sair, né? Isso te leva a uma melhora e não o contrário. Mas ele está ali presente, sim, com certeza. Mas ele a depressão é um sintoma do contato com o predador interno, mas ela não personifique. Eu não acho saudável personificar a depressão como o nosso Barba Azul. A depressão é uma coisa muito mais complexa, né? E aí, sobre os devoradores de pecados, quando o Barba Azul é deixado para os corvos, para os abutres comerem ele, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que a gente estava discutindo antes, assim, que eu estava comentando com a Camila e com o Diego, que era uma coisa que eu não tinha pegado integralmente das outras vezes. Porque assim, nós já lemos esse livro várias vezes, de vários momentos diferentes, eu tô sempre voltando na terapia, a gente lê um capítulo, a gente faz isso, e toda vez tem alguma coisa nova que aparece. E para mim, dessa vez, o que marcou muito foi esse conceito de que... Porque dentro da visão junguiana, como a gente já tinha dito, a ideia da individuação é você integrar todos os aspectos da sua psique, trazer todos eles para o self, para o consciente, né? E a Clarissa fala, sim, que o Barba Azul deve ser integrado, mas ele primeiro precisa morrer. E ele precisa ser dissolvido, e ele precisa ser deixado os restos para os corvos e para os animais destruírem. E mesmo quando ele está integrado, e a Mila já tinha falado isso antes, ele nunca pode ficar muito longe da nossa vista, porque a gente nunca realmente vence essa batalha, a gente nunca realmente pronto, venci o meu Barba Azul, agora eu vou seguir minha vida na sombra, ele sempre vai estar ali. Então, a Clarissa fala em algum lugar, tipo, se eu não me engano, ela fala, você coloca ele tipo num hospício ou numa instituição dentro da sua psique, em que ele não esteja renegado na sombra, você não está o ignorando, você não está renegando com vergonha dele, mas ele também não está dirigindo o carro. Ele também não está ali na frente, no consciente, agindo por você. Sim. Em um determinado momento, ele se torna até um... Eu gosto de usar o meu Barba Azul como um conselheiro em alguns momentos. Tipo assim... O que não fazer? Quando ele faz muita força para eu não ir para um lugar, eu digo, é para lá então que eu tenho que ir, né? Sim, isso é muito bom. Esse é o melhor termômetro que tem. Depois de ter aprendido muito bem quais são as vozes que ele normalmente toma, né? Que ele usa, porque ele começa a usar as mesmas. Depois de um tempo, ele não tem tanto repertório assim, na verdade. Sim. Depois que você descobre a estrutura dele. Mas os devoradores de pecados, essa coisa da... Eu gosto muito de usar, é até uma imagem que eu uso, psíquica mesmo, assim. Quando eu estou em algum momento de muita angústia mental, quando eu estou com um pensamento repetitivo em alguma coisa que me leva para uma espiral de angústia, eu transformo esse pensamento numa pessoa e eu faço ela pegar fogo, eu faço vários bichos comerem ela e destruo isso, sabe? Eu faço isso também, mas eu uso uma espada. Que você mesma faz, né? Então, essa maquinação, ela é importante, porque você dá corpo àquilo que até então está espalhado em toda a sua psique, você contém e você rompe, né? A inteireza daquilo. Então, na verdade, os corvos devorarem, os bichos devorarem ele é para romper a inteireza dele mesmo. Naquele momento, ele está fragmentado, está despedaçado. E em algum outro momento, ele vai voltar de novo. Mas ele vai ter que se reconfigurar. Então ele perdeu a batalha. Deixa eu ler um grifo que eu tenho aqui, rapidinho. Aqui está escrito: esse ato de devorar pecados e pecadores, sua subsequente incubação e sua liberação de volta à vida, constitui um processo de individuação para os seres mais abjetos da psique.
Nesse sentido, é correto e válido que, para essa finalidade, retiremos a energia dos elementos predatórios da nossa psique, matando-os, por assim dizer, esgotando a sua força. Eles não podem ser devolvidos à compassiva mãe da vida, morte e vida, para serem transformados e recriados num estado menos beligerante. O Barba Azul sempre vai ser o Barba Azul. Ele sempre será um aspecto predatório da nossa humanidade, da nossa psique. A gente pode ter mais ou menos controle, mais ou menos consciência sobre ele, né? Outra questão importante da gente falar sobre isso dos abutres comerem o corpo, a carne do Barba Azul, é um processo de desintegrá-lo e destruí-lo, sim, mas ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, é um processo de retroalimentação, né? Então, assim, quando a carne do Barba Azul que está sendo destruída está servindo de alimento para alguma outra coisa. Isso, transpondo essa metáfora, né? A gente consegue pensar que a gente destrói o Barba Azul, transforma ele e usa ele de adubo para outras coisas novas que vão surgir. Então a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente teve, sim, destruindo ele, tudo aquilo que a gente enfrentou e vai usar como nossa nova força, né? Então toda vez que a gente destrói o nosso Barba Azul, a gente se fortalece um pouco mais. A nossa psique, a nossa luz, né, e a nossa força, o nosso instinto selvagem, ele se fortalece mais, né? Então, a cada nova batalha vencida, isso é padrão. Cada nova batalha vencida, mais conhecimento sobre aquela batalha, sobre aquela guerra a gente tem. Então, naturalmente, a gente vai se fortalecendo. Então, a cada novo Barba Azul que a gente retalha, mais a gente tem de adubo e de força para vencer os novos, né? Sim. Deixa eu ver perguntas aqui. Então, será que não é para manter ele à vista que as freiras guardam a barba dele como relíquia? Uhum. A psique tem força? Tem, óbvio. O Barba Azul é uma parte da psique. A Vasalisa, que é a nossa intuição, também é parte da nossa psique. A nossa psique é a nossa mente, né? Então, tudo que tem ali tem força. A psique não é um elemento separado, né? Ela é o mundo, ela é o nosso universo pessoal, e dentro desse universo tem vários aspectos, várias faces, vários arquétipos ali dentro. E cada um deles, às vezes, tem mais ou menos força. A psique vem de alma, do grego. Ela é o que anima a gente, é o que dá. Ela é mais do que a mente é o fluxo do pensamento. A psique, ela é o território, vamos pensar assim. A psique é o território onde todos esses personagens vivem. Tanto esses arquétipos que a Mila comentou, quanto movimentos mesmo. Por exemplo, o próprio fluxo dos nossos pensamentos é o que a gente chama de mente, né? Então, pelo conceito, a psique é uma coisa que é muito maior do que... A nossa mente, que faz 2 mais 2 é igual a 4. Sim, ela tem energia, ela tem toda a energia de todo o nosso aparelho psíquico, de todo o nosso... A Giovana perguntou se esse trecho que a Mari leu faz parte do livro também. Sim, Giovana, ele tá dentro da parte Os Devoradores de Pecados, no capítulo 2, tá? Então procura lá que você acha, já tá bem no comecinho. Tá, querem continuar nisso? Tem mais alguma coisa com relação a isso que vocês querem comentar? Essa é a última sessão do capítulo, Eu queria pontuar uns grifos também que eu fiz aqui pra gente discutir um pouco mais, se vocês me permitirem. Aqui, 2 parágrafos interessantes. Desarmamos o predador ao enfrentar suas invectivas com suas investidas, acho que tá errado aqui. Suas investidas com a proteção das nossas próprias verdades. Predador, ele diz: você nunca termina nada que começa. Você. Termino muitas coisas sim. Enfraquecemos os ataques do predador natural, levando a sério o que for verdade no que ele disser, trabalhando com essas verdades e ignorando o resto. Desarmamos o predador ao manter nossas intuições e instintos resistindo à sedução. Se fôssemos fazer uma lista de todas as nossas perdas até o momento atual nas nossas vidas, lembrando-nos de ocasiões que nos decepcionamos, em que estivemos indefesas diante do suplício, em que tivemos uma fantasia cheia de glacê e frufru, e compreenderíamos que esses são pontos vulneráveis da nossa psique.
É a esses aspectos carentes e desprestigiados que o predador recorre, a fim de esconder o fato que sua única intenção é a de arrastá-la para o subterrâneo e sugar sua energia como numa transfusão de sangue. Eu acho que o mais importante é a gente reconhecer que uma das coisas que o predador psíquico, que o Barba Azul mais usa, é a generalização. Né? Que ele diz, você nunca faz tal coisa, você sempre foi assim, você sempre vai dar errado. E aí, quando você enfrenta com a verdade e quebra a generalização, você abre o espaço da flexibilidade para sua mente. Então, você começa a ver que, se nem sempre foi assim, então eu tenho mais liberdade. Não é verdade, eu consigo não fazer desse jeito. Eu consigo de uma outra forma. E como o Di falou antes, né? Tipo, quando o Barba Azul tá apontando alguma coisa pra gente, 99% das vezes, né? Aliás, todas as vezes, a gente pode ser bem real nesse ponto. Todas as vezes que ele tá apontando alguma coisa pra gente, ele tá apontando um grande potencial, né? Então, o fato da gente ouvir esse discurso de uma posição em que a gente esteja segura para ouvir esse discurso, né? Prestar atenção um pouco no Barba Azul e ouvir o que ele tá dizendo, você fala assim, você nunca termina as coisas. Pô, realmente, eu tenho uma tendência de não terminar as coisas, então agora eu tenho a consciência desse aspecto, eu posso fazer alguma coisa para vencer ele, eu posso acessar os meus instintos, acessar o meu ânimos, acessar a minha capacidade criativa, né, para fazer alguma coisa. Então, ele é um aspecto destrutivo, sim, mas quando ele tá na rédea curta, quando ele tá por perto, quando a gente tá conseguindo manter ele na vista, ele pode ser um grande aliado nessa questão, porque ele aponta questões da nossa sombra que a gente tende a ignorar. Tem outra sessão ali que eu pulei, que eu não vi, que é depois dessa, que é o Homem Sinistro nos Sonhos das Mulheres. É que a gente A gente já falou, né? Eu acho disso. que tem mais alguma coisa, mais algum grifo que você tenha, Mari, para compartilhar disso? Tem mais alguma coisa para compartilhar sobre isso? Gente, vocês têm mais alguma dúvida relacionada ao Barba Azul, a esse conto, a questão da sombra? Perguntem agora ou calem-se até segunda-feira. Tem muita gente perguntando. Eu queria finalizar umas coisas. Não. Veja as perguntas, daí eu finalizo com esse grifo aqui. Não tem. Não tem? Tá. Deixa eu achar aqui. Blá, 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 blá. Aqui. Quando acionamos a energia selvagem para resistir ao predador, adivinhem quem aparece imediatamente? A mulher selvagem. Chega superando quaisquer cercas, muros ou obstáculos que o predador tenha construído. Ela não é um ícone a ser exposto na parede como um quadro religioso. Ela é um ser vivo que chega a nós de qualquer lugar, sob quaisquer condições. Ela e o predador se conhecem há muito, muito tempo. Ela descobre seu paradeiro através de sonhos, de histórias, contos, através de uma vida inteira de outras mulheres. Onde ele estiver, ela estará, pois é ela que contrabalança a destruição causada por ele. A mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha, no que se diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura, nessas ocasiões, só faz que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele. É imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo o que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua. Ela já não é mais uma meta ou um alvo. E é esse o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar. Gente, não saiam da live ainda, tá? A gente tá terminando, mas não saiam ainda, que a gente tem bastante coisa pra falar. Tem perguntas aqui que surgiram enquanto a Mari lia. A Anne perguntou se existem outros contos similares. Cara, eu acho que tem tantos contos que representam esse arquétipo da proibição, né? A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo tem um quê de Barba Azul aí no meio. Eu acho que a Disney até mostra algumas coisas assim. Tem uma nota que a Clarice faz aqui no final que fala sobre essa questão do predador natural. Deixa eu até catar aqui que vai abrir tua cabeça, Anne. O predador natural aparece nos contos de fada na pele de ladrão, noivo animal, estuprador, assassino e às vezes uma mulher perversa de diversas naturezas. Então qualquer conto que seja assim
provavelmente vai ter relação com o Barba Azul. O Tá? Ele é todo antagonista. É ele, né? Sim. Ele é todo antagonista. O que mais? Muito esclarecedor, gratidão, já tinha lido o conto, foi muito bom ouvir os comentários. Ai, que bom. Sincronicidade é a palavra, né, Lari Rocha? É isso mesmo. Agora aqui, o Barba Azul, como sendo que aponta de forma genérica, me fez lembrar das aventuras de Pi, como a consciência do mal que nos manter vivos se de fato reconhecemos. Sim. Então, o resto são pessoas agradecendo, o livro de cabeceira, obrigada pela explanação, muito bom ler o conto debatendo e ouvindo insights, muito grata, já tinha lido o conto. Gente, a gente agradece, mas não saiu ainda porque agora a gente vai falar uma proposta que a gente tem para vocês. A gente sabe que a gente tá nesse momento tenso no mundo, né, de quarentena, ficou pretinho aqui que eu tô acompanhando a live, mas a gente tá aqui, já volta a tela para vocês, tá? A gente está num momento crítico para a humanidade inteira nessa questão de quarentena, do coronavírus, e a gente, estando obrigados a estar em contato com a gente mesmo, nesse isolamento social, muita gente a gente sabe que o Barba Azul tá aqui no ouvido da gente agora, né? E a gente tem uma proposta de vivência para trabalhar com isso. O Di vai explicar um pouquinho melhor sobre qual é a ideia. E a ideia é que a gente faça essa vivência numa live também, na segunda-feira. A gente não trouxe ela para hoje porque a discussão do conto já é uma discussão longa, né? Então a gente ia ficar aqui até as 10 da noite se fosse fazer tudo junto. Mas a gente dividiu e aí a gente queria saber do interesse de vocês. Querendo ou não, a gente vai estar online na segunda-feira, tá? Às 6h30, né? Mesmo horário, né? Segunda-feira, às 6h30 da tarde, a gente vai estar online de novo com a live para fazer essa vivência que o Di vai explicar um pouquinho. Não, então, não tem tanto que explicar. A ideia é a gente corporificar e dar forma. Porque esses elementos psíquicos que são muito mentais, eles têm muito poder no momento que eles estão abstratos. Eles têm muito poder sobre a gente na abstração. Quando a gente começa a consolidar ele, começa a dar forma, começa a dar força, corpo, a gente tira um pouco desse poder, porque a gente começa a limitar ele. Então a ideia é uma vivência que a gente tem duas partes. A primeira parte é justamente essa, explorar o nosso campo psíquico e encontrar elementos que estejam relacionados ao nosso Barba Azul. E a segunda são técnicas para poder vencê-lo, né? Então, essa segunda parte do conto, que a irmã começa a rezar e pedir para os irmãos virem salvá-la, é a parte prática. Então, ferramentas e formas que a gente pode fazer para poder vencer esse Barba Azul. A ideia é só a gente fazer um tá e daí, né? O que eu faço agora com todo esse conhecimento? E honestamente, assim, como uma pessoa que, quando eu fiz esse workshop, eu cheguei já tendo lido o livro inteiro, né, com um conhecimento mental de causa, a vivência é crucial, eu diria, assim, sabe? Porque é mentalmente muito denso a gente explorar essas questões e deixa a gente mentalmente muito cansado, mas muitas vezes não integra no nosso corpo, não integra na nossa realidade física, material, como o Diego disse, o tá e daí, né? E essa vivência é muito especial e eu queria fazer o convite mesmo para que vocês estivessem com a gente de novo na segunda-feira, porque vai ser um momento bem bacana. Não precisa de muita coisa, né, Di? A gente precisa só de papel, lápis de cor, caneta, qualquer coisa que você possa usar para desenhar e escrever. E você vai querer um recipiente para fazer o final ou você vai deixar isso por conta? Acho que pode ser. Acho que é bom preparar um recipiente para que você possa colocar fogo. Álcool gel todo mundo tem, né? É bom que tenha, né? Então, papel, gente, canetas e lápis de cor e um recipiente à prova de fogo para utilizar depois. Então, gente, resumindo, na segunda-feira, às 6h30 da tarde, a gente vai fazer uma outra live para que a gente possa conhecer o nosso Barba Azul, integrar esse conhecimento que a gente conversou hoje, conhecer nosso Barba Azul e aprender ferramentas de como lidar com ele, de como vencê-lo, tá?
Ai, meu Deus, fugiu o nome dela. A Via Renzano disse, poderia cobrar um preço simbólico, tipo R$ 20. Então, a gente tá abrindo contribuição voluntária, eu vou deixar depois. Na live a gente vai colocar ali a informação quando a gente começar. E aí, quem quiser fazer a contribuição voluntária, a gente agradece do fundo do coração. E a gente tem, respondendo outras perguntas que surgiram também sobre qual seria o próximo conto e se vai ter o próximo conto. Com a resposta que a gente teve de gente hoje, a quantidade de gente que interagiu com a gente, sim, teremos um próximo conto, que é a Vasalisa. A gente fez esse primeiro para fazer um teste, para ver se ia ter retorno, se o pessoal ia gostar. Então, se vocês gostaram mesmo, comentem aí, deixem comentário lá no post do Gaia, no post da Sestra, dizendo que vocês gostaram, que daí a gente vai seguir com esse projeto de um jeito ou de outro, porque a gente ama falar sobre esse livro, a gente adora debater e toda vez que a gente lê, como a Mari disse, sempre tem um insight novo, sempre tem alguma coisa nova que surge. O próximo vai ser a Vasalisa, né? E aí a gente vai trabalhar com a intuição. E a gente vai. Na segunda-feira a gente diz qual vai ser a data, mas provavelmente pode ser semana que vem, sim, mas aí mais pro fim da semana a gente vai se agilizar e vai divulgar no Instagram da Sestra, no Instagram do Gaia. Então sigam a gente que a gente vai comunicando tudo aí. Tá certo? E provavelmente essa segunda live vai ser feita pelo Instagram do Gaia, tá, gente? Então, o que tá acontecendo a gente vai ir revezando. A gente faz uma live na Sestra, depois a gente faz uma live no Gaia, pra gente poder caminhar por esses dois lugares. Isso. Acho que respondemos a pergunta, se vai ser por essa página, vai acontecer aqui ou no Gaia, a gente sempre vai revezando. Vários es. Algum filme ou série que poderia complementar a essência desse conto? Ai, gente, tem uma ópera. Eu vi um dia, não faz muito tempo, eu vi um filme que era muito, muito Barba Azul. Mas eu esqueci. Tinha até a cena do quarto, meu. Tinha até a cena do quarto. Tipo, você não pode entrar nesse quarto. E eu vi, caraca, mano, como é que pode? Eu acho que é um filme tosco, tipo, da Bela Adormecida. A Bela e a Fera, a Juliana tá dizendo lá do outro quarto. Que é a Bela e a Fera. Traz um pouco também dessas questões, sim. Eu acho que a Bela e a Fera se encaixa melhor. melhor. E a Anne tá dizendo Mother, o filme Mãe. Também acho. Mãe também, aquele filme Mãe. Oi? Mãe? Eu vi esse filme ainda, não tive muito. Também não. Ninguém assistiu. Então, surgiram pra gente também, gente, se vocês reconhecem isso em algum filme, em algum outro conto. Eu sei, eu sou da música e eu sei que tem uma ópera mesmo. Agora, Anne, se você tiver aí, me diz o compositor que eu não lembro. Mas tem uma ópera muito foda sobre a história do Barba Azul, que é, tipo, assustadora e incrível. Assim, eu lembro que eu assisti numa aula de música do século XX e foi, tipo... Legal. A gente vai dar uma pesquisadinha também, a gente traz. Isso, a gente pode trazer umas referências também. Alguém perguntou, cadê aqui? A Lari Rocha perguntou, a de segunda é no Gaia? Então vamos decidir isso, gente. A gente vai fazer a vivência pelo da Sestra ou pelo do Gaia e o conto vai ser pela Sestra ou pelo Gaia? O que você prefere? Faz o capítulo inteiro em um, né? Sestra, então, e depois a gente faz um outro capítulo. Isso. Ótimo, então, ótimo. Lari e todo mundo que tá aí com a gente, segunda-feira a integração do Barba Azul vai ser aqui no Insta da Sestra, e aí a gente vai passar a data do próximo conto, que é o conto da Vasalisa, do capítulo 3, que vai ser no Insta do Gaia, Gaia Saúde Integral. Certo? Respondido? Ó, falaram da Cinderela, a Anne falou Shostakovich. Shostakovich. Obrigada, Shostakovich. Shostakovich. Então, gente, eu acho que é isso, né? A gente agradece muito a todo mundo que esteve aqui com a gente, toda a interação, todas as perguntas, foi muito gostoso. É sempre bom revisitar esse lugar e a gente tá feliz de ter conseguido fazer isso online. Para quem perguntou se a live vai ficar gravada, eu não sei se a primeira ficou gravada, já salva ali no Insta da Sestra, porque a gente teve que começar outra, então a gente vai descobrir isso juntos. Se não ficou gravada, a gente gravou a tela aqui do vídeo, só não aparece os comentários de vocês, e daí a gente posta no IGTV, no YouTube, de um jeito ou de outro isso vai estar disponível, tá bom? Não se preocupem. Yes. Mais algum comentário, gente? Não, gente, obrigada, foi super gostoso, obrigada por estarem aqui com a gente, é uma coisa muito especial, como a Mila falou para nós três, é o nosso livro preferido, é parte da nossa jornada espiritual e, tipo, dividir isso com vocês é um privilégio
E fiquem bem, se cuidem, cuidem de si mesmos, estejam, sabe, não fiquem sozinhos, mesmo que estejam sozinhos, procurem companhia de pessoas que te fazem bem e tranquilos, façam atividade física, bebam água e passem álcool gel. E não alimentem o Barba Azul de vocês. Não vão atrás de notícias ruins, de contagem de corpos, nada disso. Já tem coisa ruim acontecendo o suficiente. Lembrem que a energia flui onde a consciência está. Tentem assistir filmes que relaxem, ver coisas que deixem vocês mais tranquilas, porque esse é o momento da gente não alimentar o Barba Azul, pelo contrário, a gente trazer cada vez menos elementos para ele, para que a gente possa passar por essa fase com o mínimo de dano possível. Isso aí. Gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. Bom fim de semana. Até segunda. Beijos. Tchau.